Efésios capítulo de número 3. Versículo 14 a 19. Nós vamos orar antes de nós fazermos a leitura desse texto. Pai querido, nós queremos lhe agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dela para a edificação do Teu povo, para a edificação das nossas vidas. E o Senhor tenha misericórdia, que o poder do Teu Espírito venha sobre nós e nos revista, ó Pai, de poder para entender e aplicar essa palavra no nosso coração, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, e agradecemos por tudo, orando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 19. Mantenha sua Bíblia aberta. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome, toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, a fraqueza é algo perceptível em nós, principalmente agora nessa pandemia que nós estamos vivendo. Uma das características dessa pandemia é a fraqueza física. São muitos os motivos que podem gerar essa fraqueza física. Como eu disse, a pandemia pode ser esse vírus pode ser uma desses motivos. Mas uma má alimentação que você tem, uma perda do sono, você deixar de dormir, uma anemia, qualquer coisa pode gerar uma fraqueza física na sua vida. A fraqueza física, ela muda muitas vezes os nossos hábitos e as nossas atitudes. Às vezes a pessoa tem o hábito de caminhar, andar, ele começa a ter uma fraqueza física, daqui a pouco ele não está conseguindo fazer isso. Gera uma coisa interessante, gera uma preguiça. A pessoa fica, estou querendo mais uma cama, estou querendo deitar, não estou aguentando fazer isso. A dona de casa fica, não estou aguentando fazer aquilo, estou aguentando fazer aquilo outro. Então, é fácil de ser percebido isso, e às vezes não é fácil ser diagnosticado por que você tem fraqueza física. E pode ser por diversos problemas, pode ser até por problemas emocionais. A depressão causa uma fraqueza física, mesmo que fisicamente você não tenha, mas uma pessoa em estado depressivo, ela fica nessa situação. Agora, isso também é realidade na nossa vida espiritual. Isso é uma realidade na vida espiritual. Você pode estar dentro desta igreja aqui hoje e ter vindo para cá a reboque, como diz aí o ditado. Você veio arrebocado, você tem que fazer um esforço tremendo para orar, você tem que fazer um esforço tremendo para poder estar aqui cultuando a Deus numa fragilidade ou numa fraqueza. Você pode estar assim, e pode ter alguém que até que vai assistir esse vídeo depois lá no YouTube, que está em casa e que não conseguiu vir, de tanta fraqueza. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler
o versículo 3 começa da mesma forma que começa o versículo 1. Note que ele começa o primeiro assim: por esta causa eu, Paulo. E ele começa o 3: por esta causa me põe de joelhos. A impressão que nós temos é que ele ia fazer a oração que ele faz a partir do versículo 14, lá no versículo 1. Mas ele não faz a oração no versículo 1, ele expõe o texto antes de orar. E aqui ele vai fazer uma oração, ou vai explicar a oração que ele estava fazendo pela igreja. E ele vai mostrar exatamente, meus irmãos, que ele começa esta oração dizendo: por esta causa. E interessante que ele começa o versículo 14, exatamente falando no 13, que antecede no texto anterior. Ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais. Ou seja, se ele está pedindo que a igreja não desfaleça, ele tá fazendo uma oração para que a igreja não se enfraqueça. Ou seja, ele está dizendo que a igreja pode se enfraquecer. Meus irmãos, ele diz que ele se coloca de joelho aqui, e nós sabemos que o hábito judaico nos dias de Paulo não era orar de joelhos. O hábito era orar em pé. Os homens oravam em pé, de mãos erguidas, e nós encontramos poucas orações feitas de joelho na Bíblia. Nós encontramos Salomão, quando ele vai consagrar o templo, ele se ajoelha. Nós encontramos Estevão na sua morte de joelhos, orando ao Senhor. Nós encontramos Pedro ao lado do leito de Tabita, lá em Atos capítulo 9, versículo 40, Pedro se ajoelha. E encontramos também Jesus no Getsemane orando de joelhos. Mas não era um hábito nessa época. O normal era orar em pé diante do Senhor e com mãos erguidas. Para nós, o orar de joelhos é muito comum. Para aquela época, orar de joelhos significava uma importância, ou significava um motivo de muita emoção. Um motivo muito sério e de muita emoção. Então o texto nos mostra isso. O que esse texto quer nos ensinar? Nós vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, é que Paulo ora pelo fortalecimento da igreja. E a afirmação que ele faz, orando pelo fortalecimento, é uma demonstração de que a igreja pode passar por momentos de enfraquecimento. Se você lembrar das cartas de João em Apocalipse, você vai ver isso. João cobra em Apocalipse que a igreja retorne ao seu amor, que a igreja não seja morna, que a igreja tem diversas cobranças que nós vemos naquelas cartas às igrejas da Ásia. Então a igreja pode passar por um momento de enfraquecimento. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que Paulo ora ao Pai Criador dos céus e da terra. Ele diz isso: eu, prisioneiro do Senhor, ele pede, por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Ou seja, aquele que criou todas as coisas. A oração dele é dirigida ao Pai. Ele faz um pedido. Ele pede para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. O que ele está colocando? Ele está dizendo que é a riqueza da glória de Deus que pode fazer com que a igreja seja fortalecida. Ele está dizendo que a graça de Deus é que pode fortalecer a nossa vida. Quando você tem um problema de anemia, que está te enfraquecendo o corpo, você vai no médico, o médico te dá um remédio. Muitos vão tomar aí sulfato ferroso, sei lá, um remédio qualquer, que vai combater a sua anemia. Paulo está dizendo
Se você tem uma anemia espiritual, você precisa do fortalecimento da graça e da glória de Deus na sua vida. Meus irmãos, pedir para uma pessoa anêmica carregar um peso daqui durante uns 5 quilômetros é pedir a morte. Pedir para uma pessoa que está deprimida, cansada emocionalmente, que levante e vai andar, está no meio de algum povo, ou que venha para aqui e se assente aqui no meio da igreja, é pedir a morte. Uma pessoa fraca, ela não tem forças para reagir. Às vezes nós fazemos o quê? Às vezes nós falamos para as pessoas assim: vamos fulano, você tem que ir na igreja, tem que fazer isso, mas a pessoa está praticamente prostrada, ela não consegue reagir. Talvez seja essa a sua situação, ou não tão profundamente, mas você fica muitas vezes se debatendo na sua cabeça, se você é salvo, se você é crente, se você é isso, se você é aquilo, você não está aguentando, você não aguenta mais, aí você vem porque você vem arrastado pela sua esposa, ou você vem porque você vem arrastado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, arrastado por alguém, como carregado por aquele paralítico que estava naquela cama, carregado por aqueles 4 amigos em Cafarnaum que Jesus o curou. Mais ou menos parecido com aquele. Então, o que Paulo está dizendo é que pela riqueza da glória que nós podemos ser fortalecidos pelo poder de Deus. Aqui tem uma questão muito séria. Nós achamos que nós vamos conseguir ser cristãos firmes pela nossa própria força. Meus irmãos, isso é soberba, isso é pecado, isso é idolatria de si mesmo. Você virar para você e falar: não, agora eu vou orar e vou me firmar. Meus irmãos, ninguém consegue se firmar nos caminhos do Senhor se não for pela graça de Deus. Tem que ser pela graça de Deus. Se não for pela graça, não tem jeito. Então Paulo, ele ora para que eles tivessem isso. Ele diz que para que Deus vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Note uma coisa, que ele dá uma explicação, e essa explicação de Paulo aqui, ela é a explicação mais clara que Paulo dá em todas as suas cartas, sobre como que o Espírito Santo atua no homem. Não tem outra explicação nas cartas paulinas mais clara do que essa, quando ele diz que Deus age com poder pela ação do Espírito Santo no homem interior. Ou seja, ele está dizendo, o Espírito vai trabalhar no seu interior, no seu homem espiritual. É lá que o poder de Deus é colocado e é lá que você é fortalecido. Então note uma coisa, o inverso também é verdade. Quando o Espírito Santo não age no seu homem interior, você não tem força. O inverso é verdadeiro. Se não há uma ação do Espírito Santo no seu coração, se não há uma ação do Espírito Santo no seu homem interior, você não vai resistir à sua vida cristã. Eu gosto de citar muito, minha sogra, que logo que eu me converti, estava na casa dela, e aí eu escutei ela falando com um rapaz assim: ó, meu filho, vai devagar porque a caminhada é longa. Nunca mais me esqueci disso. A caminhada com Deus é longa. E numa caminhada longa, você não precisa de ter aquela velocidade daquele maratonista de 100 metros rasos, você tem que ter a resistência daquele que corre longas distâncias.
Ou seja, você tem que ter forças para caminhar a vida. Você não pode ser um atleta que corre os 100 metros rasos, você tem que ser um maratonista que corre longas distâncias. Por isso, ele diz que esta ação é mediante o Espírito. Ele vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, aqui tem uma ação, meus irmãos, completa da Trindade. Ele ora ao Pai, pede a graça do Pai, pede a ação poderosa do Pai, que vai agir através do Espírito no homem interior, e que Cristo vai habitar em nós através do Espírito. Note a Trindade completa, agindo na nossa vida para o nosso fortalecimento. A Trindade age. Nós muitas vezes não queremos, além de querer fazer pela nossa própria força, nós muitas vezes queremos buscar só o Espírito Santo, oramos ao Espírito Santo. Não estou dizendo que você não deva orar ao Espírito Santo, mas o que Paulo faz aqui, ele ora ao Pai para que a graça aconteça, para que o Espírito aplique e que Cristo habite no nosso coração. A fim de quê? A fim de que, versículo 18, ele começa de forma clara: a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou seja, com toda a igreja. Vocês têm que compreender qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Ou seja, a finalidade do fortalecimento é que a gente conheça o amor que nós temos que ter um pelos outros. Nós temos que ter amor a Cristo, o amor de Cristo por nós. Às vezes as pessoas pegam esse texto e pensam que é somente conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, por nós, mas não é só o amor por nós, é o nosso amor para com o Pai, o nosso amor para com o próximo, o amor de Cristo para conosco, e assim nós possamos ter todo entendimento, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o crescimento vai fazer com que o fortalecimento vai fazer com que a gente tenha a plenitude de Deus no nosso coração, na nossa vida. Meus irmãos, esse texto, ele nos ensina que Deus nos reconciliou através de Cristo, através da morte na cruz do Calvário por nós, para que nós andássemos nele, fortalecidos pelo poder dele. Por que que às vezes nós vivemos uma vida de fraqueza espiritual? Porque às vezes nós entristecemos o Espírito Santo no nosso coração, nós não fazemos uso dos meios de graça para o nosso crescimento espiritual, oração, leitura bíblica, o culto, os sacramentos. Nós não fazemos não usamos os meios. Nós simplesmente viemos aqui, participamos de um culto, vamos para a nossa casa e vamos viver a nossa vida. Você pode estar fazendo isso e você pode estar passando por um momento de muita luta. Você pode passar por um momento de muita luta, de muita angústia, de muito choro, de muita tristeza, de muitos problemas dentro da sua casa, porque você, na verdade, não tem buscado um fortalecimento espiritual na sua vida. E esse fortalecimento espiritual passa necessariamente por uma transformação no seu viver. Você pode viver uma vida, muitas vezes, religiosa, mas uma vida completamente isolada, uma vida completamente materialista, mundana, sem essa experiência da ação do Espírito Santo no seu coração. Por que que muitas vezes nós ficamos com muitas dúvidas? Por que que muitas vezes nós ficamos
cabisbaixos, ficamos desanimados a participar das coisas de Deus, a estudar a Bíblia, a vir na escola dominical, a vir numa reunião de oração, a vir no estudo bíblico, porque não nos alimentamos daquilo que nos fortalece. O que vai combater a anemia física? O remédio, a mudança de alimentação, alimentar certo, fazer exercício físico, não viver uma vida sentado dentro de casa, uma vida completamente parada. O que vai nos dar força é exatamente o exercício, alimentação, dormir bem, dormir na hora certa. Meus irmãos, a vida espiritual é a mesma coisa. Assim como você tem que ter zelo pelo seu corpo físico, você tem que ter zelo pelo seu homem espiritual, seu interior espiritual. E aqui você vai encontrar coisas que você não pode comer por causa do seu corpo. Você não pode enfiar a cara na açúcar, senão você vai ficar obeso. Você não pode enfiar a cara no pecado, porque vai te matar. Ele vai trazer problema na sua vida espiritual. Você tem que se alimentar de coisa boa. O que é se alimentar de coisa boa? Se alimentar da palavra. Muitos estão aí ouvindo uma montoeira de bobagem via internet, uma montoeira de heresia, acreditando numa montoeira de heresia. E conversar com uma pessoa esses dias em Patinga. Você viu aquele vídeo assim, assim, assim? Eu falei, não vi não. O que é que ele está falando? Ele está falando que dia tal vai acontecer isso, que vai vir não sei o quê, o Jesus... Eu falei, aqui, para. Não ouvi, não vi, não quero ouvir, nem vou ver. Porque eu não vou ver bobagem. Eu não vou colocar para dentro do meu coração um montoeira de bobagem. Eu não vou colocar para dentro do meu corpo aquilo que faz mal para a minha vida. Assim é para o nosso homem espiritual. Então você pode ter uma vida sem Cristo e viver um constante vazio no seu coração. Tenta de todas as formas, de todos os meios, se alegrar no pecado, se alegrar no sexo, se alegrar na droga, se alegrar numa montoeira de coisa, seguindo o rumo do mundo. E aí, quem vive no mundo, vive para o mundo, aproveita das coisas deste mundo, e quando chegar o fim, encerrou, já aproveitou aqui, agora condenação. Irmãos, nós vivemos no mundo, mas não vivemos para o mundo. Nós vivemos no mundo para Deus. Nós não vivemos no mundo para encerrar neste mundo. Nós plantamos aqui para colher lá. É assim que nós vivemos. Mas você pode também estar andando nos caminhos do Senhor, mas andando arrastado ou arrastada. Eu quero dizer uma coisa: não é necessário você andar assim. Você pode andar de forma firme nos caminhos do Senhor. Você pode andar de cabeça erguida. Você pode ter prazer nas coisas de Deus. Basta você ser fortalecido pela uma ação do Espírito Santo no seu coração. Aí nós vamos ver lá na frente, na mesma carta de Efésios, nós vamos ver Paulo dizendo que há uma forma de o Espírito te fortalecer. Quando você busca as coisas de Deus, quando você ora ao Senhor, quando você pede ao Senhor que haja na sua vida, quando você abandona o pecado. E por último, se você está realmente andando firme, peça a Deus para que você não venha enfraquecer. Talvez você chegue lá na academia e consegue fazer todos os exercícios, olha no espelho, está tudo bem, está forte, saudável, mas eu quero dizer uma coisa: você tem que permanecer, porque se você não permanecer, daqui a pouco
Uma caminhadazinha de 2, 3 quilômetros vai te dar canseira. Ou seja, na vida espiritual, você tem que continuar sempre se alimentando, se alimentando, se alimentando, até o dia que Jesus voltar e acabar de vez por todas com essa natureza pecaminosa que age em nós. A natureza pecaminosa no seu coração, na sua vida, ela não te deixa em paz. A Bíblia, quando diz que a carne milita contra o espírito, a Bíblia não diz que é durante um determinado período. É enquanto Jesus não te levar, você vai continuar assim. Você continuará assim. Então, não se esqueça. Você pode ter fraqueza física, mas pior do que a sua fraqueza física é a sua fraqueza espiritual. Se você está fraco espiritualmente, saiba de uma coisa: você tem um Pai que pode mudar a realidade da sua vida. Você tem um Pai gracioso. Se você se curvar diante dele e dizer: Pai, me ajuda, restaura, eu quero me alimentar, e começar a se alimentar, você vai ver as suas forças voltando para a glória do nome dEle, para o louvor do nome dEle. Não se esqueça, Jesus habita no seu coração e te ama como servo e serva dEle, para a glória do nome dEle. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero te fazer um desafio. Você que está se sentindo desanimado ou desanimada, cansado, sente que realmente está mais cansado do que animado, diga isso para o Senhor esta noite. O Senhor não quer que nenhum dos seus filhos fique prostrado. Nosso Deus não é Deus de prostração, nosso Deus é Deus de força e poder. O Senhor transportou o seu povo pelo deserto com força, e o Senhor pode transportar nesta vida também da mesma forma. Então, não espere você cair de fraqueza, mas peça ao Senhor: Senhor, me fortaleça para a glória do Teu nome. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, queremos colocar diante do Senhor a Tua misericórdia, Teu amor, Tua bondade. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, realmente o nosso coração, para que todos os Teus atributos, ó Pai, se manifestem na nossa vida e nos dê forças para viver neste mundo para a glória do Teu nome. Não nos deixe, ó Pai, ficar desfalecidos, mas nos fortaleça, para que nós possamos, ó Pai, continuar firmes, trilhando os Teus caminhos. Lembramos, ó Pai, daqueles que estão passando por lutas com relação à saúde, pessoas que estão enfrentando problemas com essa Covid, pessoas que estão enfrentando males físicos. Lembramos da Nilza, esposa do nosso irmão Tamiro, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Lembramos da irmã Isaulina. Lembramos, ó Pai, dos nossos irmãos mais idosos, que precisam, ó Pai, da Tua mão, da Tua misericórdia. Lembramos, ó Pai, das grávidas, como a Inge, como a Vanessa. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja colocando a Tua mão santa e poderosa. Lembramos, ó Pai, daqueles que estão desempregados, daqueles que precisam de receber, ó Pai, uma ajuda do Senhor, uma orientação do Senhor.
mas de forma especial queremos pedir, ó Pai, para todos aqueles que são membros desta igreja e que passam por momentos de dificuldade, ó Pai, de cansaço espiritual, de afastamento do meio do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia, visite estas pessoas e faça, ó Pai, com que o homem interior seja movido pelo Teu Espírito e estejam voltando fervorosamente para fazer a Tua vontade. Agradecemos, ó Pai, pela eleição do Denils como diácono, do Marcone agora presbítero desta igreja, que o Senhor esteja abençoando a vida deles e derramando sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos de graça sobre a necessidade de cada irmão e cada irmã aqui presente nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos leve com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, o poder e a força do Espírito esteja agindo na vida de cada um de vós, e todo Israel de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre. Pode sentar.